Então, há claramente no Supremo uma tendência à censura. Obviamente, nenhuma empresa, o X ou qualquer outra, pode descumprir decisões judiciais. Mas, até o momento, o que acontece é que Elon Musk ameaçou descumprir decisão judicial. Aparentemente, ele não desbloqueou as contas bloqueadas até o momento. Se ele ameaçou descumprir, mas não descumpriu, isso não é crime. A ameaça de descumprir uma ordem judicial ou a ameaça de realizar alguma coisa que vá contra a lei, ameaça não realizada, não é um crime. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Então, a minha primeira pergunta é por que, sob a suspeita de qual crime ele foi incluído no inquérito? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte: com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? Essa pergunta que o Pablo Hortelado fez e eu concordo com essa pergunta. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto, quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. Eu conheço, não vou dizer jornalista, militantes jornalistas, que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia. Né? Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses. Isso não tem base constitucional. E a minha terceira questão é a seguinte: a necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso, tirando extremistas, é mais ou menos um consenso. O problema é qual regulação, porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então, imagina uma entrevista ao vivo, o entrevistado fala algum absurdo e o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então, há claramente no Supremo uma tendência à censura. Eu acho que assim, o Demétrio tem que levar em consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que é, Demétrio. Cargo não é notório saber, Camarote. Lógico que é. Uma indicação política. Demétrio, e você não indicar, desculpe, você desconsiderar com todo o seu olhar assim, alegre, desconsiderar. Não, alegre não, tá. Camarote. Eu estou discordando de você, não tem alegria nenhuma. Eu estou discordando de você. Tá, mas você está rindo. Engraçado você dizer que não, mas não, você olha aí, você está confirmando. Termina aí, Demétrio. Gente, olha só, eu só preciso organizar aqui para que a gente possa ouvir. Demétrio, só um segundinho porque você falou, Demétrio. E agora eu quero ouvir o Camarote. Por favor, Camarote, pode ficar à vontade. Não, você reconhece o que eu estava falando, você está achando engraçado, você fica com um olhar irônico. É chato isso, Demétrio. Não, é chato você dizer que um cargo de indicação política é notório saber. Fala, Demétrio. Você não quer me ouvir? Fala então, vai. Veja, Camarote, um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Tá. Um cargo de indicação política se dá por lealdade política, por alinhamento político, se dá pelo fato de se compartilhar uma certa visão política. E não há nenhum preconceito meu contra uma indicação política. Eu estou apenas distinguindo o notório saber do fato de que Flávio Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com Lula. Ô, Demétrio, agora posso falar agora? Deixa eu só ouvir o Camarote agora para a gente seguir também. Só um segundinho. Diga lá, Camarote. Obrigado. Demétrio, você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou um Conselho Nacional de Justiça através do que você desconsidera do mestrado dele. Mas tudo bem, você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos ou concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Então, se você quer, de fato, desconsiderar e todo o trabalho dele, toda a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como ministro da Justiça, você quer desconsiderar.
Mas assim, ele tem sim notório saber, sim. Não é você que está falando, não é você que vai falar. Você tem ministros da Suprema Corte avaliando isso, Demetrio. Me desculpe, se você não... Deixa eu falar, Demetrio, deixa eu falar um pouquinho só, Demetrio. Você tem ministros da Suprema Corte que estão falando isso. Agora, se você tem a primazia de saber o que é, o que não é o saber jurídico, você pode ter a questão acadêmica não é a única. Você pode ter notório saber em várias questões. Independente, você tem inclusive doutor honoris causa, que muitas vezes não passou por uma academia e é especialista numa área. Então, me desculpe, Demetrio, você está indo da sua visão, respeito, você é sua opinião. Mas é diferente do que muito...